Muito bom dia. Perdão. Muito bom dia, boa tarde e buenas noites, prof. Maria Andrade aqui. Hoje eu estou com vocês aqui com a tela, com a câmera do meu computador, não é das melhores, mas vamos lá. Tá? Hoje eu estou aqui com vocês para a gente responder mais um daqueles quiz da mentoria coletiva, tá? Eu uso sempre de exemplo esse grupo aqui mais antigo da mentoria. É um grupo que tá bem legal, assim, né? São vários grupos de mentoria que eu tenho, mas eu uso sempre como exemplo para vocês esse daqui. E a gente fez um quiz de direito das coisas, hipoteca, anticrese e penhor, tá? Que foi um dos temas que os alunos apresentaram bastante dificuldade no simulado anterior. Então, foi enviado resumo para eles e a gente vai fazendo esses quiz de sim ou não. E depois eu venho aqui e leio esses resumos respondendo a essas questões. São questões, assim, digamos que fáceis de responder, tá? São questões simples só para responder sim ou não. E eu gostaria também de dar um recado de lembrar que todos os nossos grupos, tanto de mentoria como no curso prático para a primeira fase da OAB, que são alguns grupos que eu tenho, eles estão todos passando por faxina. O que que é? É quando aquelas pessoas que já têm o seu acesso expirado, que já estão com o acesso bloqueado, tanto da mentoria, principalmente da mentoria, porque a mentoria é um produto mensal, então tem pessoas que entram e saem com mais frequência. Por isso, esse grupo aqui é um grupo que eu não mexo, esse mais antigo. E esse mais antigo vai ser o último grupo a passar pela automação ali da faxina, tá? Então, se atentem. Quem está nesse grupo vai ser o último, mas todo mundo que está nos outros grupos também se atente, porque se você quer renovar seu acesso, o pessoal do curso prático pode renovar o acesso com um desconto bem legal, tá? Vocês sabem, vocês receberam esse link lá no grupo de vocês. E o pessoal da mentoria é um produto mensal, você paga o mês que você usar. Então, quem está com seu acesso aí expirado vai ser retirado dos grupos, é uma coisa automática que acontece, tá bem? Começou ontem, mas vai indo bem devagar, grupo por grupo. Então, até segunda-feira, por aí, todos os grupos já vão estar faxinados, tá? Então, se vocês querem renovar o acesso de vocês, nos avisem. Esse grupo em específico que eu uso aqui como exemplo para responder aqui as questões para vocês, tem muitos alunos que são de. Muitos não, tem ali uns cinco que são de bônus que eu ofereci quando adquiriram o curso, ofereci um mês de bônus, acabei deixando mais tempo ali na mentoria. Então, todos esses bônus também já estão todos expirados, tá? Não tem nenhum bônus ativo nesse momento. Então, vocês também vão ser retirados do grupo, a não ser que vocês queiram participar da mentoria coletiva. Quem é aluno do curso tem 50% de desconto na mentoria, tá? A mentoria tem um valor mensal de R$ 49,90. Recebe conteúdos diariamente aí através do grupo do WhatsApp. Então, me avisem. E também tem acesso ao banco de simulados, banco de videoaulas, tudo no sistema da Hotmart, tá bem? Serão alguns recados que eu queria deixar aqui inicialmente para vocês. Então, a gente vai falar aqui ó, de penhor, anticrese e hipoteca. Ai, estou na quiz de organização do Estado, gente. Olha que longe que eu fui. Eu vou nesse último quiz que eu fiz ontem aqui com vocês. Começar, porque o quiz são questõezinhas que eu tiro dos resumos que eu faço para vocês. E a gente vai respondendo conforme vai avançando no resumo. É um resumo bem resumo, esse daqui tá bem direto ao ponto, com as dificuldades que vocês apresentaram. Então, na nossa questão diz lá, direitos reais de garantia não necessariamente recaem sobre os bens, com a finalidade de garantir o cumprimento de uma obrigação. Então, vamos ver o que está escrito aqui no resumo. Direitos reais de garantia são aqueles que recaem sobre os bens com a finalidade de garantir o cumprimento de uma obrigação. Porque vejam, tanto o penhor como a anticrese, como a hipoteca, são instrumentos para garantir o pagamento de algo, ou seja, pagamento de algo, né? Então não tem como não necessariamente recair sobre os bens, porque o bem é o objeto dessa transação, né? O bem é o principal. Tá? Pode ser um bem imóvel, como pode ser um bem imóvel, né? Um imóvel ali no caso de hipoteca, um bem imóvel ali no caso do penhor. A Anticrese é um outro instituto que a gente vai ver mais para frente. Então aqui, não, né? Direitos reais de garantia não necessariamente recaem sobre os bens? Não, né? Eles recaem sim sobre os bens. Então essa resposta aqui, ela está errada, a resposta seria não. Mas ela induz bastante a erro porque é exatamente a mesma redação, só que com o não necessariamente ali. E é o contrário, né? São aqueles que recaem sobre os bens, então aqui todo mundo errou.
Vamos no segundo. Nos direitos reais de garantia existem duas relações distintas. A relação pessoal, que é a obrigação principal entre o credor e o devedor, e a real, que é o que vincula o bem ao cumprimento de uma obrigação. Então, segundo o ponto de Miranda, esse tipo de direito tem duas funções principais. Uma, indicar qual bem será usado para quitar a dívida, com preferência sobre os demais bens do devedor, e reservar o valor desse bem exclusivamente para a dívida garantida até que ela seja paga. Então, isso significa que existem duas relações distintas. Uma relação pessoal, que é a obrigação principal entre o credor e o devedor, ali, ó, exatamente como está escrito ali. E a segunda é uma relação real, que é a vinculação do bem ao cumprimento dessa obrigação. Que é que está ali? E a, e a real, que é a que vincula o bem ao cumprimento dessa obrigação. Então, sim, está correta aquela colocação aqui do nosso quiz. Apesar de, apesar de envolver dois tipos de relação, os autores costumam classificar os direitos de garantia como uníssonos, por entender que as relações se misturam. Responderam ali, todos responderam que sim. Vamos ver. Acho que não. Acho que eles podem ser mistos, né? Por esse motivo, muitos autores classificam os direitos reais de garantia como mistos, pois envolvem tanto aspectos pessoais quanto reais e só existem se houver uma obrigação a ser garantida. Então, eles são mistos porque eles misturam esses dois tipos de relação, tá? Tanto as pessoais como as reais. Por isso, são mistos, não tem como ser uníssonos. E eles só existem porque existe essa necessidade de dar esse bem, né, em garantia de uma outra obrigação, tá? Vamos ver aqui, ó. O contrato de hipoteca, o contrato de hipoteca basta, não sendo necessário o registro no Registro Geral de Imóveis. Não. Todo mundo respondeu que não aí, e eu acho que eles estão certos, tá? Vamos continuar aqui. Os direitos reais de garantia nascem por meio de contrato que pode ser firmado entre as partes da obrigação principal, o credor e o devedor, ou entre um terceiro que oferece o bem próprio para garantir a dívida de outra pessoa. A gente conhece aí, por exemplo, a figura do fiador, né? Que é aquele que aparece. Esse fiador ele pode dar um bem dele como garantia, para garantir, por exemplo, o aluguel da casa de uma outra pessoa, sabe? A compra de um imóvel num crédito, pode ser uma terceira pessoa que pode apresentar essa garantia. Então, aqui também é passível de pegadinha, não veio ali nas nossas questões, mas atente-se que as partes dessa obrigação principal, além do credor e do devedor, pode ser um terceiro que se apresente para ajudar aí nessa demanda, tá? Isso é bem passível de pegadinha. A forma de registro varia conforme o tipo do bem. Se a garantia recai sobre bem imóvel, como a hipoteca, é necessário registrar o contrato no Registro Geral de Imóveis, onde o bem está matriculado. Então, vejam, responde a nossa questão. Sim, necessariamente a hipoteca tem que ser registrada, tá? Tudo que acontece com o imóvel tem que ser registrado, né, ali no cartório de registro de imóveis, que é esse Registro Geral de Imóveis. Porque assim, a pessoa que for adquirir esse bem, ela vai saber, olha, existe uma hipoteca sobre esse bem, ele está em garantia de alguma coisa, ela tem que ter esse conhecimento, tem que haver essa publicidade, tá bem? Vamos ver qual é a nossa própria questão. O penhor do bem imóvel deve ser registrado no cartório de títulos e documentos. Todo mundo respondeu que sim. E sim, ó, se o bem for móvel como penhor, o contrato deve ser registrado no cartório de títulos e documentos. Em alguns casos, são aceitas as cláusulas comissórias. De acordo com o artigo 1428 do Código Civil, é nula, e todo mundo ali respondeu que sim. É nula, ou seja, tem uma nulidade absoluta, a cláusula que permite ao credor ficar com o bem em garantia, hipoteca, penhor ou anticrese, em caso de inadimplemento do devedor. Essa prática é chamada de cláusula comissória e é proibida por lei. Eu fiz questão de não especificar ali nas nossas questões de sim ou não o que seria essa cláusula comissória. Eu queria ver se vocês liam ali o nosso resuminho, ou se vocês puxavam pela memória, porque na hora da prova, na FGV, possivelmente, às vezes não, mas possivelmente a banca não vai explicar para vocês o que é a cláusula comissória. Então vocês têm que saber que é essa, tá? Que não se permite que o credor ficar com o bem dado em garantia, tá? Tanto na hipoteca como no pior, tanto na anticrese, em caso de inadimplemento do devedor, ao devedor
Parou de pagar, você vai lá e toma o bem para você. Não, tá? De acordo com o Código Civil, é nula a cláusula que permite ao credor ficar com o bem dado em garantia em caso de inadimplemento do devedor. Só que acontece, né, que a gente sempre tem um porém, porque a lei não impede, ou seja, ela permite que seja feita a dação em pagamento, ou seja, a entrega voluntária do bem pelo devedor para quitar a dívida, desde que haja um acordo entre as partes. Então, o que que não pode? O devedor ir lá e tomar o bem porque o outro não pagou. Agora, vocês podem, o que não pagou, né, o devedor, ele pode ir e realizar uma dação em pagamento, né, entregar voluntariamente o bem para que seja quitada essa dívida, o que não pode ser tomado. E não pode colocar assim no contrato, qualquer coisa, eu vou lá e tomo o bem. Não. Você pode depois ir lá e entregar o bem da ação, pagamento. Mesmo havendo acordo entre as partes, a lei não permite que seja realizada a dação em pagamento pelo devedor para quitar a dívida. Aqui a gente vê que a resposta está, essa colocação está incorreta, porque apesar de nos permitir essa cláusula comissória, permite-se que seja realizada a dação em pagamento, sim, tá? Os bens dados em penhor ou hipoteca podem ser penhorados e vendidos em asta pública caso haja inadimplemento. Então vamos ler aqui, vamos continuar aqui com a parte da dação e da cláusula comissória. O artigo 1428 do Código Civil diz o seguinte: é nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a firmar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Ó, prestem bem atenção, tá? Que eu vi que todos vocês erraram ali. A dívida vence dia 2. Hoje é dia 1, não foi paga ainda. Eu vou lá e pego o bem para mim, porque você não me pagou. Não pode. Dia 3, ou seja, a dívida venceu ontem. Eu não posso ir lá e ficar com o objeto, tá? Mas o que que pode acontecer? Você que está me devendo pode me entregar o objeto de livre e espontânea vontade para quitar a dívida. Isso pode. O que não pode é eu ir tomar antes do vencimento ou após o vencimento eu tomar o bem para mim. Agora você voluntariamente pode entregar a coisa, certo? Parte da asta pública a gente já vai chegar ali. Característica de sequela, artigo 1419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real ao cumprimento da obrigação. Indivisibilidade, artigo 1421. O pagamento de uma ou mais prestações a dívidas não importa exoneração correspondente da garantia, ainda que essa compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. A gente já vai conversar um pouco mais sobre isso. Possibilidade de exclusão. Artigo 1422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada e preferir no pagamento a outros credores, observado quanto à hipoteca a prioridade no registro. Parágrafo único. Executam-se, eu tenho dificuldade dessa palavra, tá? Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas em que, em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos. Os bens dados em penhor ou hipoteca podem ser penhorados e vendidos em asta pública, leilão judicial, caso haja inadimplemento. Então, sim, é possível que seja feita essa venda em asta pública, tá? Em nenhuma hipótese é permitida a venda extrajudicial. A regra geral é que essa alienação seja judicial, como forma de proteger o patrimônio do devedor. Portanto, a venda extrajudicial é vedada, salvo em duas situações específicas. Então, sim, existe venda extrajudicial, mas são situações específicas. Hipotecas no âmbito do sistema financeiro de habitação, que admitem a execução extrajudicial. Penhor com cláusula contratual, permitindo a venda amigável, ou seja, autorizada expressamente pelas partes. Então, continuando aqui. O interesse de agir para executar a garantia surge com o vencimento da obrigação
garantida. O interesse de agir para executar a garantia exclusão surge com o vencimento da obrigação garantida. Exatamente. O penhor ocorre quando o devedor entrega ao credor a posse direta de um bem imóvel. O penhor ocorre quando o devedor entrega ao credor a posse direta de um bem móvel, que possa ser alienado como forma de garantir o pagamento da dívida. Importante lembrar que no artigo 1425 do Código Civil prevê a hipótese em que pode haver vencimento antecipado da dívida, permitindo a execução mesmo antes do prazo final originalmente previsto. A dívida considera-se vencida se deteriorando-se ou depreciando-se o bem dado em segurança desfalcar a garantia e o devedor intimado não a reforçar ou substituir. 2. Se o devedor cair em insolvência ou falir. 3. Se as prestações não forem pontualmente pagas toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o vencimento posterior da prestação atrasada importa a renúncia do credor ao seu direito de execução imediata. 4. Se parecer o bem dado em garantia e não for substituído. 5. Se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. Parágrafo 1º. Nos casos de perecimento da coisa dada em garantia, essa subrogará na indenização do seguro ou no ressarcimento do dano, em benefício do credor, a quem assistirá sobre ela a preferência até seu completo reembolso. Parágrafo 2º. Nos casos de inciso 4 e 5, só se vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado se o perecimento ou a desapropriação recair sobre bem dado em garantia, e esta não abranger outras, subsistindo, no caso contrário, a dívida reduzida com a respectiva garantia sobre os demais bens, não desapropriados ou destruídos. Espécies, vamos lá, penhor e funcionamento. O penhor ocorre quando o devedor, ou até mesmo o terceiro, como nós vimos, né, entrega ao credor a posse direta de um bem móvel que possa ser alienado como forma de garantir o pagamento da dívida. Certo? Todo mundo acertou aqui. 2. A hipoteca ocorre quando um bem móvel é oferecido como garantia de uma dívida com a transferência da posse ao credor, ou seja, a tradição. Aqui está bem errado, tá? Todo mundo colocou que sim, mas está bem errado, a gente já vai ver. Vamos terminar de ver aqui o penhor. Assim, o bem fica sob a posse do credor até o adimplemento da obrigação, ou seja, há uma transferência da posse. Então, veja, no penhor há uma transferência da posse. Você vai lá e entrega para que a pessoa fique com o bem até que você pague a sua dívida, tá? E não da propriedade, como forma de assegurar que o débito será quitado. Este instituto está regulamentado no artigo 1431 a 1472 do Código Civil. Para entender melhor os direitos e deveres do credor pignoratício, é fundamental a leitura atenta dos artigos mencionados, que tratam detalhadamente do tema. Então, eu trouxe aqui os artigos para vocês lerem, tá? Por fim, é importante pontuar que existem 6 tipos de penhor aceitos pela doutrina: o penhor comum ou civil, penhor rural, agrícola ou pecuário, né? Penhor de direitos e títulos de crédito, penhor de veículos, penhor legal e penhor industrial e mercantil. Hipoteca, conceitos e garantia. Então, vejam como está bem errado aqui. A hipoteca corre com um bem imóvel. Sempre que a gente fala hipoteca, a gente está falando de bem imóvel, a não ser outro bem considerado hipotecável por lei, que, por exemplo, os navios e aeronaves. Então, aqui a nossa questão já começa bem errada, porque a nossa questão diz aqui, ó, hipoteca ocorre quando um bem móvel. Não. Bem móvel não é hipotecado, tá? É oferecido como garantia de uma dívida com a transferência da posse ao credor. Não tem. Ó, é oferecido como garantia de uma dívida sem que haja a transferência da posse para o credor, ou seja, não há tradição. Então, aqui está tudo ao contrário, tá? Essa questão de hipoteca aqui, e todo mundo aqui errou. Na hipoteca, o bem pode pertencer tanto ao devedor quanto a um terceiro. Sim, ó, o bem pode pertencer tanto ao devedor quanto a um terceiro. Aqui sim, todo mundo aceitou. Se a dívida não for paga no vencimento, o credor pode exercer o direito de exclusão, ou seja, requerer judicialmente a venda do bem para receber o valor devido com o dinheiro da alienação, dinheiro da venda, né? E está lá no artigo 1476 a 1505, e digo vocês lerem. A hipoteca pode recair mais de uma vez
sobre o mesmo imóvel. Sim, todo mundo acertou aqui. E sim, a gente vai ver aqui agora, ó. A hipoteca pode recair mais de uma vez sobre o mesmo imóvel, desde que o valor total das dívidas não ultrapasse o valor do bem. Essa situação é conhecida como subhipoteca. Então, um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Uma casa no valor de 300 mil pode ser hipotecada em 4 vezes de 70 mil, que totaliza ali 280 mil. Então, pode realizar essa hipoteca em 4 empréstimos aí de 70 mil, por exemplo, tá? Isso também é bem passível de pegadinha, tá? Caso o devedor não pague a dívida, os credores serão pagos na ordem das hipotecas registradas, conforme prevê o nosso artigo 1493 do Código Civil. Primeiro recebe o credor da primeira hipoteca, depois o da segunda, e assim por diante. 1489. A lei confere hipoteca 1. Às pessoas de direito público interno, sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas. 2. Aos filhos, sobre os imóveis do pai ou da mãe, que possa passar a outras núpcias, antes de fazer o inventário do casal anterior. 3. Ao ofendido ou aos seus herdeiros, sobre os imóveis de delinquente, para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais. 4. Ao co-herdeiro, para garantia do seu quinhão, ou torna, ou torna na partilha sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente. E 5. Ao credor sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento ao restante do preço da arrematação. Ademais, a hipoteca exige publicidade, já que possui efeito erga omnes e trata normalmente de bens com valor alto monetário. Então, lembrem-se, eu falei lá no começo para vocês que por isso que a hipoteca tem que estar registrada lá junto, tem que ter uma verbação na matrícula no cartório de registro de imóveis, porque tem que ter essa publicidade, tá? Porque foi um bem dado em garantia, em razão de uma dívida. Então, imagina, você compra um imóvel que ele estava hipotecado e depois o banco vai lá e exerce sua hipoteca, você vai ficar sem o seu imóvel, tá? Porque você vai ter que depois ir cobrar da pessoa que vendeu para você, olha o rolo. E por isso que é muito importante também ter um advogado na hora de adquirir um imóvel, para ir atrás dessas coisas e para não ter esse tipo de surpresas, tá? Quando forem vender o serviço de vocês, vendam isso. A anticrese, ó, questão aqui que caiu aqui para nós, no sim ou não. A anticrese ocorre quando o devedor entrega ao credor a posse de um bem imóvel, permitindo que esse utilize os frutos e rendimentos do imóvel para quitar a dívida existente. Sim. Ó, a anticrese ocorre quando o devedor entrega ao credor a posse de um bem imóvel, permitindo que esse utilize os frutos e rendimentos do imóvel, como aluguéis ou produção agrícola, para quitar a dívida existente. Por exemplo, eu te devo aí 50 mil reais, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho ali umas duas kitnet que dá para alugar e você pode alugar para conseguir esse dinheiro. Aí você vai lá e fica com a posse, né, dessa, usufruto, aliás, dessas kitnets, e você aluga até atingir esse valor e depois eu volto a administrar minhas kitnets, tá? Diferente da hipoteca, na anticrese, há a transferência da posse do imóvel ao credor, mas sem a transferência da propriedade. Você dá os usos e os frutos, né, dessa posse prática aí, para a pessoa poder usufruir daquele bem, mas ela não é proprietária. Tá? É como quando você aluga um imóvel, você fica em posse dele, mas você não passa a ser proprietário. É só por aquele período, né? Compatibilidade com a hipoteca. Acabaram as questões aqui de vocês. Compatibilidade com a hipoteca. Um ponto interessante é que o mesmo imóvel sujeito a anticrédito também pode ser hipotecado, seja ao próprio credor anticrédito ou até mesmo a terceiros. Essa possibilidade está expressamente prevista no parágrafo 2º do artigo 1506 do Código Civil, o que demonstra que os institutos não são excludentes entre si, desde que respeitadas as garantias e os registros adequados. Artigo 1506. Pode o devedor ou outro, por ele, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber, em compensação da dívida, os frutos e rendimentos. É permitido estipular que os frutos e rendimentos do imóvel sejam percebidos pelo credor à conta de juros, mas, se o seu valor ultrapassar a taxa máxima permitida em lei para as operações financeiras, o remanescente será imputado ao capital. Quando a anticrese recair sobre o bem imóvel,
este poderá ser hipotecado pelo devedor ao credor anticrédito ou a terceiros, assim como o imóvel hipotecado poderá ser dado em anticrese. Então, vejam, sanei aqui algumas dificuldades de vocês, descobri outras dificuldades de vocês, que eu vou trazer outros conteúdos para a gente sanar isso também. E o que eu ia falar? Já estou fazendo a correção do nosso simulado temático de direito tributário. Tá? Esse domingo a gente vai fazer o simulado temático de direito administrativo, tá bem? E a gente vai trabalhar esses dois temas durante a semana que vem, tá? Os temas de tributário e os temas de administrativo. Muita coisa se mistura ali, então é interessante a gente trabalhar juntos. E vamos continuar também trabalhando esses temas que a gente está trabalhando aqui. Hoje foi civil coisas, e o próximo é cumprimento de sentença, que teve muita dificuldade. Eu mandei um resumo bem extenso para vocês. E a gente vai fazer esse quiz de sim ou não também. Acho que em 2, 3 vídeos a gente vai conversar sobre isso, tá? E quem quiser se inscrever, eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse vídeo também vai estar aberto. Nem todos os vídeos dos alunos da mentoria coletiva ficam abertos, mas eu vou deixar aqui os links abaixo. Para quem quiser se inscrever, tanto no curso prático da primeira fase do AB, como na mentoria coletiva. E também vou deixar o grupo do nosso grupo do WhatsApp gratuito, que nós temos um grupo gratuito também. Eu não tenho mexido muito nele ultimamente, mas a gente vai ter umas novidades por aí essa semana naquele grupo, tá? Vou dar uma mexidinha por lá. Então, um beijão da Prof. Se inscrevam, estudem e participem